Boa noite, amigos. Sejam muito bem-vindos ao canal Histórias Noturnas, seu espaço especial para mergulhar nas vidas fascinantes e nas histórias marcantes que moldaram nosso mundo. Aqui, juntamos conhecimento e tranquilidade para acompanhar você naquelas horas silenciosas, preparando seu espírito para a calma do sono. Nesta jornada inicial, vamos conhecer o homem que personifica coragem, sabedoria e sacrifício em uma das fases mais turbulentas da história dos Estados Unidos. O ano é 1861 e uma jovem nação está prestes a enfrentar uma crise que irá definir seu futuro. Este é o relato da vida de Abraham Lincoln, um homem simples que, enfrentando desafios pessoais e políticos, tornou-se símbolo de resistência, justiça e união. Se você gosta de embarcar em histórias reais que acalmam e ao mesmo tempo enriquecem, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum capítulo dessa saga. E queremos saber de você. Qual líder histórico ou personagem fascinante você gostaria de ver nas próximas histórias por aqui? Deixe seu comentário. Agora, acomode-se, respire fundo e vamos começar juntos essa viagem pela vida inesquecível de Abraham Lincoln. Capítulo 1. Infância humilde no Kentucky. A história de Abraham Lincoln começa em um lugar simples, mas cheio de significado, uma pequena cabana de madeira, no meio das vastas florestas do Kentucky, onde ele nasceu em 12 de fevereiro de 1809. Filho de Thomas e Nancy Lincoln, Abraham cresceu em um ambiente modesto, cercado pela natureza selvagem e pelos desafios do cotidiano em uma terra ainda jovem e inexplorada. Thomas Lincoln, seu pai, era um homem trabalhador e dedicado, que se dividia entre a agricultura e a carpintaria para sustentar a família. Já Nancy, sua mãe, tinha uma influência doce e sensível sobre o jovem Abraham, apesar de sua vida breve. Essa combinação de força e suavidade moldou desde cedo o caráter do menino. A cabana onde viveram não era luxuosa. Sua construção era feita de troncos ásperos e o chão provavelmente era terra batida. A fonte de calor e convívio era a lareira de pedra, onde se preparavam os alimentos e que aquecia a casa nas noites frias. A vida ali era direta, feita de trabalho duro e de uma conexão profunda com a terra e as estações do ano. Desde pequeno, Abraham aprendeu o valor do esforço diário. Ele ajudava nas tarefas do campo, sentia o aroma da lenha queimando, ouvia os sons da natureza e absorvia, quase sem perceber, lições essenciais sobre resistência, paciência e humildade. Embora a educação formal fosse escassa naquela época e local, a sede pelo conhecimento marcou o espírito do jovem. Nancy, mesmo com poucos recursos, incentivava o contato com as primeiras palavras e histórias, plantando a semente do amor pela leitura que acompanharia Lincoln por toda a vida. Mas essa fase de inocência e simplicidade não duraria para sempre. Após um período difícil, a família enfrentaria perdas significativas e mudanças importantes que definiriam os próximos passos do futuro líder. Este primeiro capítulo é um convite para você imaginar a infância de um dos homens mais notáveis da história americana, não em grandes palácios ou cidades movimentadas, mas na serenidade intensa de uma cabana no Kentucky, onde forças invisíveis, como o amor, a dor e a perseverança, começavam a esculpir um legado que atravessaria séculos. Prepare-se para embarcar nessa trajetória, onde cada detalhe da infância humilde de Abraham Lincoln revela uma lição de vida e de humanidade. Capítulo 2. Mudança para a Indiana e perda da mãe. Em 1816, quando Abraham Lincoln tinha apenas 7 anos, sua família deixou para trás a terra onde nasceram, no Kentucky, e atravessou o rio Ohio, rumo a um novo começo no estado de Indiana. A mudança não foi apenas motivada pela busca de terras melhores, mas também pela rejeição à escravidão, que ainda persistia em Kentucky, enquanto Indiana havia proibido essa prática em sua constituição recém-criada. Além disso, problemas legais com o título das terras no Kentucky fizeram Thomas Lincoln, pai de Abraham, buscar um lugar mais seguro para sua família. A nova casa da família Lincoln ficava perto do riacho Little Pigeon Creek, em uma região selvagem, cercada por florestas densas e animais da natureza. Construída novamente com o esforço de Thomas, era uma cabana simples, onde a vida exigia trabalho duro e grande resistência.
Abraham, agora um garoto um pouco maior, aprendia a manejar o machado para ajudar a limpar o terreno e preparar o solo para o cultivo. Contudo, a felicidade da família foi abalada em 5 de outubro de 1818, quando Nancy, a mãe de Abraham, adoecera e vingou vítima da enfadonha doença do leite, causada ao consumir leite contaminado pela toxina de uma planta venenosa. A perda foi um golpe profundo para o jovem Abraham e sua irmã Sarah, que precisaram enfrentar a dura realidade sem a presença materna. O cuidado da família recaiu sobre a irmã mais velha, mas logo Thomas Lincoln encontrou força para reconstruir sua vida ao se casar com Sarah Bush Johnston, uma viúva da região do Kentucky que trazia consigo 3 filhos. Sarah desempenhou um papel crucial na vida de Abraham. Com seu jeito afetuoso e animador, estimulou a curiosidade intelectual do menino, incentivando seu amor pela leitura e seus estudos, mesmo com as dificuldades de acesso à educação formal naquela época. Sob sua orientação, Abraham passou a dedicar ainda mais tempo aos livros, desenvolvendo uma mente ávida e um espírito determinado, pronto para os desafios que o futuro reservava. Sarah se tornou uma verdadeira benfeitora para Abraham, ajudando a construir o homem que ele viria a ser, um líder forjado pela adversidade, mas alimentado pelo conhecimento e pela fé em seus valores. Este capítulo revela que, mesmo em meio a tragédias e mudanças, o apoio da família, especialmente de sua madrasta, foi fundamental para que Abraham Lincoln não perdesse o rumo e pudesse seguir crescendo com coragem e sabedoria. Capítulo 3. Juventude e amadurecimento. Conforme Abraham Lincoln crescia na pequena comunidade de Little Pigeon Creek, em Indiana, ele se tornava um jovem alto, forte e determinado. Com 19 anos, já alcançava cerca de 1,93 metros de altura, impressionando a todos pela sua força física e habilidade com o machado, qualidades essenciais para quem vivia na fronteira, onde o trabalho braçal era rotina diária. Desde cedo, o trabalho duramente conquistado era parte do seu dia a dia. Ele ajudava seu pai a cuidar da terra, limpar áreas para o cultivo e realizar as tarefas que mantinham a família sobrevivendo com dignidade e esforço. Mas Abraham tinha outros sonhos além da vida no campo. Seu primeiro emprego formal foi como barqueiro, guiando embarcações carregadas de produtos pelo rio Ohio. Em 1828, ele teve uma experiência que marcaria sua visão sobre a injustiça. Enquanto transportava mercadorias para Nova Orleans, testemunhou uma venda de escravos nos portos da cidade, um evento que o perturbou profundamente e despertou nele um sentimento duradouro contra a escravidão. Além disso, o jovem Lincoln começou a experimentar outras ocupações, trabalhando como lojista e chegando até mesmo a administrar pequenas propriedades. Durante esse período, ele também assumiu pequenos cargos públicos, como ajudante do serviço de correios, uma atividade que lhe deu contato com informações e pessoas diversas, ampliando sua visão de mundo. Foi também nesse período que Lincoln começou a frequentar as rodas de conversa política. Nos estabelecimentos onde trabalhava, escutava discussões animadas sobre os rumos da nação. Com sua mente afiada e habilidade com as palavras, logo passou a contribuir para esses debates, desenvolvendo uma consciência política influenciada pela busca por justiça, liberdade e igualdade. Embora sua educação formal tenha sido limitada, sua sede por conhecimento o fazia estudar por conta própria, apoiado especialmente pela madrasta Sarah, que incentivava seu amor pelos livros. Essa combinação de trabalho duro, curiosidade intelectual e experiência prática formou a base sobre a qual Lincoln construiria sua futura carreira extraordinária. Em 1831, com 22 anos, ele decidiu se aventurar para além dos limites da fazenda e da comunidade rural. Mudou-se para Nova Salem, uma pequena vila no estado de Illinois, onde começaria uma nova fase da vida, cheia de desafios, aprendizados e sua abertura para o caminho político. Este capítulo mostra como o jovem Abraham Lincoln, apesar das dificuldades comuns a quem crescia numa fronteira americana, já manifestava traços de líder e pensador, preparados para transformar seu destino e, mais tarde, o destino de uma nação. Capítulo 4. Primeiros amores e formação jurídica. A vida de Abraham Lincoln em Nova Salem, Illinois,
foi marcada não só por intensos esforços profissionais, mas também pelas primeiras experiências profundas no campo afetivo e pela construção da sua carreira jurídica. Foi em Nova Salem que Lincoln conheceu sua primeira paixão, Anne Rutledge. Embora historicamente haja certa controvérsia sobre a natureza exata do relacionamento, muitos relatos indicam que eles tiveram um vínculo forte e significativo. Infelizmente, esse amor jovem foi interrompido tragicamente quando Anne morreu, provavelmente de febre tifoide, aos 22 anos em 1835. A perda abalou Lincoln profundamente, mergulhando-o em uma tristeza duradoura que muitos acreditam ter influenciado seu senso de empatia e sua visão sobre a fragilidade da vida. Após essa primeira experiência amorosa, Abraham iniciou um relacionamento com Mary Owens, do Kentucky. Apesar da intenção inicial de seguir com o namoro, ambos tiveram dúvidas, e em 1837, Lincoln escreveu uma carta sugerindo o fim da relação, a qual Mary não respondeu. Esse episódio revela as incertezas e complexidades nos primeiros passos afetivos do jovem. Paralelamente a esses acontecimentos pessoais, Lincoln estava descobrindo seu verdadeiro caminho profissional. Ainda que sua educação formal fosse limitada, ele entrou no campo do direito de forma autodidata, empreendendo estudos rigorosos por conta própria. Com um esforço impressionante, estudava gramática, leitura e os princípios jurídicos em livros emprestados, muitas vezes à luz da lareira após um dia de trabalho pesado. Sua ambição e autodisciplina o levaram a passar no exame da Ordem dos Advogados e iniciar sua carreira como advogado itinerante. Lincoln percorreu diversas regiões defendendo causas judiciais, muitas vezes em condições difíceis, andando a cavalo entre cidades pequenas para comparecer aos tribunais. Seu modo simples, honesto e direto de argumentar conquistou reputação e confiança, mesmo em um ambiente marcado por desafios e incertezas. Essas experiências moldaram um líder resiliente, que não apenas compreendia profundamente as questões legais, mas também entendia as pessoas comuns, suas dificuldades e aspirações. O jovem Lincoln estava se preparando para assumir papéis cada vez mais importantes, tanto no direito quanto na política. Este capítulo revela como a experiência do amor e da perda, somada à conquista do conhecimento e da profissão, foi fundamental para forjar o caráter e o caminho de Abraham Lincoln, preparando-o para os próximos desafios da vida. Capítulo 5. Ascensão política em Springfield. Após estabelecer-se em Nova Salem e iniciar sua carreira jurídica, Abraham Lincoln decidiu que era hora de buscar novas oportunidades. Em 1837, ele se mudou para Springfield, a nova capital do estado de Illinois, uma cidade em crescimento que oferecia um cenário mais promissor para seu trabalho e suas ambições políticas. Springfield logo se tornou o centro da vida social, profissional e política de Lincoln. Foi nessa cidade que ele se destacou como advogado, formando parcerias importantes, como a que teve com John T. Stuart, seu primo e também advogado influente, e mais tarde com William H. Herndon. Com dedicação e habilidade, Lincoln construiu uma reputação sólida, defendendo uma variedade de causas, muitas vezes representando os interesses dos humildes e trabalhadores comuns. No cenário político, sua atuação começou a ganhar força. Entre 1834 e 1842, Lincoln serviu por 4 mandatos na Assembleia Legislativa do Estado de Illinois pelo Partido Whig, onde defendeu projetos que buscavam modernizar a infraestrutura do Estado, como a construção de estradas, canais e ferrovias, investimentos essenciais para o crescimento econômico da região. Sua eloquência e postura ética também foram reconhecidas. Em 27 de janeiro de 1838, Lincoln proferiu um discurso no Lyceum de Springfield em defesa da lei e da ordem, depois que um jornalista abolicionista foi assassinado. Esse discurso refletiu seus valores firmes contra o ódio e a violência, e sua crença de que a sobrevivência da jovem nação dependia da observância fiel às leis. Além do trabalho jurídico e legislativo, Springfield era também o lugar onde Lincoln consolidou sua vida pessoal, casando-se em 1842 com Mary Todd, uma mulher de família influente e educada, que se tornaria uma figura central em sua vida.
Este capítulo revela como a combinação da experiência legal, da capacidade legislativa e das conexões pessoais ofereceu a Abraham Lincoln uma base sólida para o futuro, preparando-o para desafios políticos maiores e abrindo caminho para sua ascensão ao cenário nacional. Capítulo 6. Primeira experiência em Washington. Em 1846, Abraham Lincoln alcançava um marco importante na sua trajetória. Havia sido eleito para a Câmara dos Representantes dos Estados Unidos. Sua eleição ocorreu numa época de grande tensão no país, marcada pela expansão territorial e pelo crescente debate sobre a escravidão, temas que dividiram profundamente os americanos. Lincoln, então com 37 anos, foi o único representante do Partido Whig na delegação de Illinois. Sua postura era de lealdade ao partido, mas também de resistência às pressões do Congresso. Durante seus 2 anos de mandato, Lincoln destacou-se por participar de quase todas as votações e por seus discursos que remetiam às ideias de seu partido, defendendo uma visão mais moderada sobre a expansão territorial, sempre atento à questão da escravidão. Foi nesse cenário turbulento que Lincoln abriu seus olhos às grandes questões do país. Ele enfrentou debates acirrados sobre a guerra com o México, a ampliação do território e o destino do sistema escravagista. Como congressista, Lincoln declarou-se contra a guerra mexicano-americana, criticando abertamente as ações do presidente James K. Polk e questionando a moralidade do conflito, algo que gerou muitas críticas internas. Apesar de sua postura séria e de suas opiniões firmes, Lincoln também aprendeu lições valiosas sobre política, diálogo e a importância de agir com integridade, mesmo em tempos de conflito. Sua participação no Congresso lhe deu uma visão ampla da complexidade da administração federal, reforçando seu desejo de um dia liderar o país. Essa experiência em Washington foi o início de uma nova fase na carreira de Abraham Lincoln. Apesar das dificuldades e das disputas, ele saiu de lá mais decidido do que nunca a lutar por um país unido, consciente de que seu papel seria fundamental na história dos Estados Unidos. Capítulo 7. Anos de desenvolvimento silencioso. Após sua passagem pelo Congresso, Abraham Lincoln voltou a Springfield, onde dedicou a maior parte da década de 1850 à advocacia e à reflexão intelectual. Esse período, embora menos marcado por holofotes políticos, foi fundamental para seu crescimento pessoal e profissional. Durante cerca de 16 anos, Lincoln percorreu os tribunais do interior de Illinois em um ritmo intenso, fazendo viagens itinerantes que duravam semanas, defendendo com maestria uma enorme variedade de casos. Desde disputas envolvendo empresas ferroviárias até casos criminais complexos, sua habilidade jurídica crescia e sua fama de advogado honesto e dedicado se espalhava por todo o estado. Além da prática jurídica, Lincoln investiu seu tempo em estudos profundos. Mesmo com educação formal limitada na juventude, ele dedicou-se a leituras autodidatas de textos jurídicos, filosofia, história e lógica. Essa busca constante por conhecimento e entendimento das leis e da justiça aconteceu em um contexto político cada vez mais polarizado nos Estados Unidos. A questão da escravidão estava cada vez mais no centro dos debates nacionais, e a aprovação da controversa Lei Kansas-Nebraska, em 1854, provocou grande divisão. Lincoln, um ex-membro do Partido Whig, viu nesse momento a necessidade de atuar mais claramente contra a expansão da escravidão, posicionando-se entre os fundadores do Partido Republicano, que emergia como uma nova força política voltada para os valores da liberdade. Esses anos, embora discretos em termos de cargos políticos, foram marcados por um amadurecimento estratégico e intelectual. Lincoln consolidou sua reputação como um advogado confiável, um orador articulado e um pensador dedicado à justiça e à unidade nacional. Essa fase silenciosa na vida de Lincoln foi a base sólida que lhe permitiu, pouco depois, regressar às disputas políticas com uma visão clara, uma voz forte e o coração preparado para enfrentar os desafios que viriam com a luta pela preservação da União. Capítulo 8. Consolidação política e debates importantes.
A década de 1850 foi uma era de profundas transformações políticas nos Estados Unidos, e Abraham Lincoln emergiu como uma das figuras centrais desse novo cenário. A crise em torno da escravidão estava cada vez mais evidente, especialmente após a aprovação da Lei Kansas-Nebraska, em 1854, que permitia aos habitantes desses territórios decidir se aceitariam ou não a escravidão, abrindo caminho para grandes tensões e conflitos. O outrora sólido Partido Whig, ao qual Lincoln pertencia, sofreu um racha irreparável. Desgastado com as disputas internas, muitos membros abolicionistas e defensores da liberdade uniram forças para criar o Partido Republicano, um movimento dedicado a impedir a expansão da escravidão nos novos territórios. Lincoln, embora inicialmente relutante, percebeu que esse era o caminho para defender seus valores e a justiça social. Ele se tornou um líder emergente desse partido, que crescia rapidamente no norte, destacando-se por sua habilidade no debate, sua clareza na argumentação e seu compromisso com os direitos humanos. Entre 1858 e 1859, Lincoln disputou a vaga para o Senado dos Estados Unidos contra o proeminente democrata Stephen A. Douglas, em uma campanha marcada por debates intensos e públicos, os famosos debates Lincoln-Douglas, onde o tema central foi a escravidão e sua expansão. Embora tenha perdido a eleição para o Senado naquele momento, Lincoln conquistou grande popularidade em todo o país, especialmente entre os liberais e abolicionistas, firmando-se como um candidato viável à presidência. Sua habilidade de equilibrar posições firmes contra a expansão da escravidão, mas sem adotar posturas extremas, fez com que sua voz fosse ouvida com respeito e esperança pelos setores progressistas da sociedade. Esse período foi decisivo para a construção da reputação política de Abraham Lincoln, que em pouco tempo se tornaria o candidato oficial do Partido Republicano à presidência dos Estados Unidos em 1860, num dos momentos mais cruciais da história americana. Capítulo 9. Preparação para a presidência. Ao longo da década de 1850, Abraham Lincoln foi ganhando reconhecimento nacional não apenas por sua atuação política, mas também por sua habilidade em construir um discurso claro e convincente. Em 1858, disputou a vaga para o Senado dos Estados Unidos contra Stephen A. Douglas, numa campanha que ficou marcada pelos célebres debates Lincoln-Douglas, um confronto direto de ideias sobre escravidão, direitos humanos e futuro da União. Ainda que Lincoln não tenha vencido a eleição para o Senado, sua postura firme e sua eloquência o projetaram como uma figura de destaque no cenário político nacional. Ele assumiu seu papel como líder do emergente Partido Republicano, que se consolidava como força política contrária à expansão da escravidão. O contexto político da época era extremamente delicado. O país estava dividido entre estados do norte, que buscavam limitar a escravidão, e estados do sul, que queriam expandir essa instituição. A aprovação da Lei Kansas-Nebraska acirrava os ânimos e aumentava o risco de conflito. Em maio de 1860, na Convenção Nacional Republicana em Chicago, Abraham Lincoln foi escolhido como candidato à presidência, o primeiro republicano a alcançar essa posição. Sua campanha focou na ideia do trabalho livre e na oposição à expansão da escravidão, mas com a promessa de não interferir nos estados onde a escravidão já existia, buscando assim conquistar um consenso que unisse o máximo possível de eleitores. Apesar de sua pouca experiência em campanha direta, Lincoln fez poucos discursos públicos e contou com o entusiasmo dos apoiadores do Partido Republicano. Sua imagem de homem simples, de origem humilde e de caráter íntegro ganhou força entre os eleitores do Norte e Oeste. No dia 6 de novembro de 1860, em uma eleição que refletiu a profunda divisão do país, Abraham Lincoln foi eleito o 16º presidente dos Estados Unidos, após conquistar a maioria dos votos no colégio eleitoral, mas recebendo cerca de 40% do voto popular devido à fragmentação dos opositores. Sua vitória, porém, foi mal recebida no Sul, onde seu posicionamento contra a expansão da escravidão levou os estados sulistas a ameaçarem a secessão da União, sinalizando o início de uma das maiores crises da história americana. Este capítulo revela como Abraham Lincoln,
Com determinação e estratégia, conquistou uma posição de liderança nacional em meio a um país dividido e preparou o terreno para assumir um dos cargos mais difíceis do mundo, num momento em que a sobrevivência da nação estava em jogo. Capítulo 10. Eleição e início da presidência. No dia 6 de novembro de 1860, Abraham Lincoln foi eleito o 16º presidente dos Estados Unidos, marcando o início de uma era decisiva para a nação. Embora tenha obtido pouco menos de 40% dos votos populares, Lincoln venceu confortavelmente no colégio eleitoral, conquistando 180 votos contra 123 de seus adversários somados. Sua vitória se deu principalmente nos estados do Norte e Oeste, enquanto nos estados do Sul, que eram favoráveis à escravidão, Lincoln não teve votos, refletindo uma divisão profunda no país. Logo após sua eleição, a tensão política já era palpável. 7 estados do Sul, liderados por Carolina do Sul, declararam sua secessão da União, em protesto contra as posições de Lincoln sobre a escravidão e seus planos para impedir sua expansão. Essa sacudida marcou um momento crítico que anunciava o início de um conflito que dividira o país. Quando Lincoln tomou posse em março de 1861, encontrou um país à beira de uma guerra civil. Sua postura foi firme, buscando preservar a União a qualquer custo, mas também tendo a percepção do enorme desafio que enfrentaria para manter a paz e a unidade dos Estados Unidos. O início de seu mandato presidencial foi marcado por múltiplas crises, tanto políticas quanto militares, enquanto os estados recentes declararam independência e organizaram um governo separado. Lincoln teve que lidar com pressões internas e a necessidade urgente de preparar o país para a defesa da União. Este capítulo destaca a transição de Lincoln de um líder regional e emergente para o comandante da nação em uma das fases mais turbulentas da história americana. Sua eleição e o início da presidência abriram o caminho para uma liderança que buscava a união e a justiça, em meio à fragmentação e à guerra iminente. Capítulo 11. Início da Guerra Civil. Em 12 de abril de 1861, a paz dos Estados Unidos foi abruptamente interrompida. Na calada da madrugada, as forças confederadas atacaram o Forte Sumter, na Carolina do Sul, iniciando a Guerra Civil Americana, também conhecida como Guerra de Secessão. Era o começo de um conflito que iria dividir profundamente a jovem nação. O ataque ao forte foi uma ação decisiva, simbolizando a ruptura definitiva entre o Norte e o Sul. Nos meses seguintes, as forças do Sul, que buscavam a independência e a preservação da escravidão, declararam sua secessão, formando os Estados Confederados da América, com sua capital em Richmond, Virgínia. O presidente Abraham Lincoln, que há pouco tinha conquistado a presidência defendendo a União, reagiu com determinação, recusando-se a aceitar a separação. As razões que levaram ao conflito eram complexas, mas o foco principal era a escravidão. Os estados do Sul baseavam sua economia na plantation, na produção de algodão e no trabalho escravo, enquanto o Norte era mais industrializado, defendia o trabalho livre e buscava limitar a expansão da escravidão para proteger seus interesses econômicos e morais. Lincoln percebeu que o país não poderia continuar dividido e, logo em seus primeiros dias de mandato, ordenou a mobilização de um exército de 75 mil homens para reprimir a rebelião e garantir a integridade do território dos Estados Unidos. Assim, o primeiro conflito bélico do país tinha começado, e a guerra se expandiria por 4 anos, com batalhas épicas, sacrifícios e morte de centenas de milhares de soldados. Este capítulo marca o início de uma das guerras mais sangrentas da história americana, um embate entre ideais de liberdade, economia e poder, que buscava redefinir o destino de uma nação. Capítulo 12. Desafios militares e busca por generais competentes. O início da Guerra Civil Americana trouxe para Abraham Lincoln desafios imensos e inéditos. Como presidente e comandante em chefe das forças da União, Lincoln teve que tomar decisões difíceis e rápidas para organizar o exército e a estratégia militar, mesmo sem ter experiência prévia em assuntos bélicos. Logo após o ataque ao Forte Sumter, em abril de 1861, Lincoln convocou 75 mil voluntários para o serviço militar, mas a guerra revelou-se mais complexa do que muitos esperavam.
O Sul, embora menos equipado, contava com generais experientes e estrategicamente habilidosos, como Robert E. Lee. O Norte, apesar de seus recursos, enfrentou sérias dificuldades para fortalecer sua liderança militar. Lincoln se viu diante da tarefa árdua de escolher e substituir comandantes que apresentavam desempenhos insatisfatórios. Ele nomeou, demitiu e reavaliou diversos generais, entre eles George McClellan, Ambrose Burnside, Joseph Hooker e George Meade, numa busca constante por um líder que pudesse conduzir o Norte à vitória. Essa instabilidade militar gerou frustrações tanto para o presidente quanto para as tropas. Essa situação fez Lincoln se envolver diretamente na condução da guerra, estudando táticas e até mesmo sugerindo estratégias para vencer batalhas decisivas. A grande virada veio com a escolha de Ulysses S. Grant. Depois de várias vitórias cruciais, Grant foi promovido a comandante-geral do Exército e assumiu a condução coordenada das forças da União. Sob a liderança de Grant, com o apoio de generais como William T. Sherman, a União iniciou uma campanha efetiva que culminaria na vitória. Além das decisões no campo de batalha, Lincoln também manejou questões políticas delicadas, mantendo a coesão do governo e evitando que interessados poderes externos reconhecessem a Confederação. Este capítulo mostra a perseverança de Lincoln em meio a dificuldades, sua capacidade de aprendizado e adaptação e como sua determinação para encontrar líderes competentes foi essencial para a vitória da União. Capítulo 13. A luta interna pelo resultado da guerra. Em meio ao turbilhão da Guerra Civil Americana, Abraham Lincoln enfrentou não apenas desafios militares, mas também um complexo tabuleiro político e social dentro da própria União. Manter a coesão do Norte enquanto lutava para preservar a União era uma tarefa monumental, especialmente diante de divergências persistentes sobre os rumos do conflito e a questão da escravidão. Em 22 de setembro de 1862, Lincoln assinou a Proclamação de Emancipação, uma ordem executiva que entraria em vigor no primeiro dia de 1863, declarando livres os escravos nos Estados Confederados, ainda em revolta contra a União. Esta decisão transformou o caráter da guerra, de uma luta meramente por preservar a integridade territorial, para uma batalha pela liberdade e pela dignidade humana. Apesar do impacto moral e político da proclamação, Lincoln teve que navegar delicadamente entre os diferentes grupos dentro do Norte, incluindo democratas que se opunham à abolição e republicanos radicais que desejavam medidas ainda mais enérgicas. Ele buscava um equilíbrio que fortalecesse a causa da União sem alienar aliados essenciais ao esforço de guerra. Ao mesmo tempo, esta medida ampliou o apoio à causa unionista, ao permitir que negros libertos se juntassem às forças da União, contribuindo significativamente para o esforço militar. Cerca de 180 mil afro-americanos integraram as tropas da União, tornando-se um elemento decisivo para o sucesso na guerra. A proclamação foi só o começo da transformação. Em 1865, com a aproximação do fim do conflito, foi aprovada a 14ª emenda da Constituição Americana, que aboliu oficialmente a escravidão em todos os Estados Unidos, um legado histórico que ecoa até os dias atuais. Este capítulo mostra a complexa luta política e social que Lincoln enfrentou em seu governo, um combate interno tão árduo quanto o conflito armado que tomava conta do país. Capítulo 14. Principais batalhas e vitórias. A Guerra Civil Americana foi marcada por batalhas épicas que definiram o destino da nação. Entre elas, 3 se destacam pela importância estratégica, impacto militar e significativo efeito político: Gettysburg, Antietam e Vicksburg. A Batalha de Gettysburg, travada entre 1º e 3 de julho de 1863 na Pensilvânia, foi a mais sangrenta da guerra e um ponto de virada crucial. O general confederado Robert E. Lee tentou invadir o norte para forçar o presidente Lincoln a negociar um acordo de paz. No entanto, o exército da União, liderado por George Meade, conseguiu resistir e vencer após intensos combates. A carga de Pickett, o ataque final da Confederação, foi duramente repelida, com pesadas baixas. Essa vitória elevou imensamente o moral do Norte e marcou o começo da derrota dos Confederados.
Perto da mesma época, a vitória da União em Vicksburg, no Mississippi, no dia 4 de julho de 1863, dividiu a Confederação ao meio, cortando sua capacidade de se comunicar e transportar suprimentos pelo rio Mississippi. Este triunfo estratégico garantiu o controle do continente para a União e foi fundamental para consolidar sua vantagem. Antes de Gettysburg, a Batalha de Antietam, em setembro de 1862, já havia estabelecido um marco importante. Foi o confronto mais sangrento em um único dia da história americana, com milhares de mortos e feridos. Embora o resultado tenha sido tecnicamente um empate tático, a batalha deu a Lincoln a oportunidade de promulgar a Proclamação de Emancipação, vinculando a luta pela união à liberdade dos escravos. Essas vitórias militares tiveram enormes repercussões políticas. Reforçaram a autoridade de Lincoln e fortaleceram a causa da União. O país viu que a derrota da Confederação era possível e a luta pela abolição da escravidão ganhou um impulso crucial. Em novembro de 1863, meses após Gettysburg, Lincoln proferiu o famoso Discurso de Gettysburg no cemitério dos soldados mortos, reafirmando os valores de liberdade, igualdade e unidade nacional. Seu discurso, breve e poderoso, tornou-se um símbolo eterno do comprometimento com a nação e seus ideais. Este capítulo mostra como as batalhas e as vitórias foram muito mais do que conflitos militares. Foram momentos decisivos que mudaram o curso da história americana e da luta por justiça e liberdade. Capítulo 15. O Discurso de Gettysburg e sua importância. Em 19 de novembro de 1863, pouco mais de 4 meses após uma das batalhas mais sangrentas e decisivas da Guerra Civil Americana, Abraham Lincoln fez um discurso que se tornaria um dos mais memoráveis da história dos Estados Unidos e da democracia mundial. O Discurso de Gettysburg. A vitória da União na batalha havia sido crucial para mudar o curso da guerra, mas Lincoln foi além de celebrar a conquista militar. Em apenas 272 palavras, pronunciadas em menos de 3 minutos durante a cerimônia de inauguração do Cemitério Nacional de Gettysburg, ele reconfigurou o significado da guerra e o propósito da nação, começando por relembrar a fundação do país, concebido na liberdade e dedicado ao princípio de que todos os homens são criados iguais. Lincoln fez um chamado para que a nação estivesse dedicada ao trabalho inacabado daqueles que ali deram suas vidas. Ele reconheceu que não cabia aos vivos consagrar ou santificar aquele solo, pois os soldados já o haviam feito com seu sacrifício. Mas, acima de tudo, Lincoln apresentou uma visão poderosa, que dessa guerra surgiria um novo nascimento da liberdade, garantindo que o governo do povo pelo povo e para o povo jamais desapareceria da terra. Essas palavras sintetizaram a renovação da democracia americana, vinculando o esforço da guerra à luta pelos direitos humanos e pela igualdade. O discurso repercutiu profundamente, simbolizando a esperança, a determinação e o compromisso do povo americano com a preservação da União e dos ideais que fundamentavam o país. Ele transformou uma cerimônia local em um manifesto universal sobre liberdade, sacrifício e responsabilidade cidadã. Esse momento reafirmou para o país e para o mundo que a Guerra Civil não era apenas uma batalha territorial, mas um teste moral sobre o futuro da democracia e da humanidade. Capítulo 16. Persistência da guerra, reeleição e novos desafios. A Guerra Civil Americana se arrastava, exigindo resistência moral e física, não apenas do povo, mas especialmente do presidente Abraham Lincoln. O desgaste era visível e as incertezas políticas aumentavam, com a resistência do Sul ainda firme e muitas vozes questionando a condução do conflito. Em meio a esse cenário, a eleição presidencial de 1864 se tornou um momento crucial. Lincoln enfrentou desafios dentro de seu próprio partido, os republicanos radicais, que consideravam sua postura com relação à igualdade racial e à reconstrução do Sul insuficientemente rigorosa. Ainda assim, encontrou apoio firme ao unir republicanos moderados e democratas que defendiam a continuidade da guerra, formando o Partido da União Nacional. Apesar da possibilidade real de derrota,
Lincoln via nas eleições um símbolo da democracia sendo mantida viva em meio à guerra sangrenta. Ele acreditava que adiar ou cancelar o pleito seria ceder à rebelião, e o voto popular expressado em novembro de 1864 reforçou seu mandato. Sua vitória foi consolidada por recentes triunfos da União em batalhas decisivas, como a captura de Atlanta, refletindo o avanço do Exército do Norte. Graças a estratégias eficientes, como a organização do voto por correspondência dos soldados, Lincoln conseguiu conquistar 55% do voto popular e 212 delegados eleitorais contra 21 de seu opositor, George B. McClellan. O segundo mandato trouxe a Lincoln novas responsabilidades e desafios. Além da guerra, ele precisava pensar na reconstrução pós-guerra e na reintegração dos estados rebeldes, em um país ainda profundamente dividido. Este capítulo revela a perseverança de Abraham Lincoln em tempos sombrios, sua fé na democracia e seu espírito incansável, que mesmo diante das dificuldades, continuou a lutar não apenas pela vitória militar, mas pela união e a justiça social. Capítulo 17. Final da Guerra e rendição dos Confederados. A longa e sangrenta Guerra Civil Americana chegou ao seu fim simbólico em 9 de abril de 1865, no vilarejo de Appomattox Court House, Virgínia. Após meses de cerco e batalhas exaustivas em Petersburg e Richmond, o exército confederado, sob o comando do general Robert E. Lee, encontrava-se enfraquecido, sem suprimentos e cercado pelas tropas da União, lideradas pelo general Ulysses S. Grant. Diante da situação insustentável e sem novas possibilidades de fuga ou resistência, Lee tomou a difícil decisão de se render. Em uma reunião histórica na casa de Wilmer McLean, Grant ofereceu termos generosos para a rendição. Os soldados confederados poderiam voltar para suas casas, mantendo seus pertences pessoais e cavalos, desde que entregassem as armas e assinassem um compromisso de não pegarem armas contra os Estados Unidos novamente. A rendição de Lee marcou o colapso do esforço separatista sulista. Outros comandantes confederados seguiram o exemplo, entregando seus exércitos nos meses seguintes. A bandeira da União foi hasteada novamente sobre o país inteiro, dando início a uma etapa igualmente desafiadora, a reconstrução nacional. A reconstrução foi um período de reorganização política, social e econômica dos Estados do Sul. Enfrentou enormes dificuldades, como a reintegração dos antigos soldados confederados à sociedade, a abolição definitiva da escravidão e o estabelecimento de novos direitos civis para os afro-americanos. Apesar dos avanços desse processo, o caminho foi marcado por resistências, lutas políticas e muitos anos de tensões raciais e sociais que ecoariam por gerações. Este capítulo encerra a era da Guerra Civil e abre a porta para um novo desafio: reconstruir uma nação marcada pela dor, mas guiada pelo ideal de liberdade e unidade. Capítulo 18. Reconstrução nacional e escolhas políticas. Com o fim da Guerra Civil, os Estados Unidos deram início ao difícil processo de reconstrução nacional, buscando reunificar uma sociedade profundamente dividida e devastada. O desafio envolvia a reintegração dos Estados do Sul, a proteção dos direitos dos ex-escravizados e a definição do novo papel do governo federal diante de antigas estruturas de poder locais. A proposta de reunificação de Abraham Lincoln era marcada pela conciliação. Ele desejava receber os Estados do Sul de volta à União mediante a aceitação da abolição da escravidão e um simples juramento de lealdade por parte de 10% dos eleitores de cada estado. Lincoln defendia uma reconstrução leniente e pragmática para evitar ressentimentos e facilitar a pacificação nacional, mas sua morte precoce gerou tensas disputas entre o Executivo e o Congresso, que exigia condições mais rigorosas. No Congresso, o tema da reconstrução gerou debates intensos. Republicanos radicais propuseram duras penalidades aos líderes confederados, proteção ampla aos direitos civis dos afro-americanos e reformas profundas nas estruturas sociais do Sul. Paralelamente, houve resistências dos próprios sulistas e de facções que rejeitavam interferências federais e condenavam a concessão de direitos políticos à população negra. O processo foi marcado por avanços importantes,
como a aprovação das 13ª, 14ª e 15ª emendas, que aboliram a escravidão, garantiram cidadania civil e proteção igual para todos e asseguraram direito ao voto para homens independentemente da cor. No entanto, leis segregacionistas e violência de grupos como a Ku Klux Klan dificultaram a efetiva inclusão dos ex-escravizados, perpetuando divisões e injustiças por décadas. A reconstrução nacional foi, assim, um período ambíguo, repleto de esperanças de igualdade, mas também de resistência, fracassos e retrocessos. A luta por direitos civis, cidadania plena e integração social continuou a moldar a história americana bem além desse período. Capítulo 19. Assassinato e legado de Lincoln. Na noite de 14 de abril de 1865, o país ainda celebrava uma vitória recente na Guerra Civil, mas um ato trágico abalaria profundamente a nação. O presidente Abraham Lincoln foi assassinado por John Wilkes Booth, um ator conhecido e simpatizante da causa confederada, enquanto assistia a uma peça no Teatro Ford, em Washington, acompanhado da esposa Mary Todd e amigos próximos. Booth, aproveitando um momento de distração no camarote presidencial, atirou na nuca de Lincoln, ferindo-o mortalmente. Apesar dos esforços médicos, Lincoln faleceu na manhã do dia seguinte, 15 de abril de 1865, às 7h22, na Peterson House, logo em frente ao teatro. Esse atentado não era um ato isolado, mas parte de uma conspiração maior para eliminar as principais lideranças do governo americano e tentar reviver a causa confederada. Outros alvos incluíam o secretário de Estado William Seward e o vice-presidente Andrew Johnson, que escaparam das tentativas de assassinato. A morte de Lincoln causou um luto profundo em todo o país, unindo americanos de norte a sul em tristeza. Figurou-se como o primeiro presidente dos Estados Unidos a ser assassinado, uma perda que gerou repercussões mundiais, simbolizando o fim de uma era turbulenta. Ao longo dos anos seguintes, Lincoln se tornou uma figura mitificada, lembrada não só por sua liderança durante a guerra, mas como um símbolo eterno de luta pela liberdade, igualdade e união. Seu legado inspirou movimentos de direitos civis e permanece vital para a compreensão da identidade americana. Este capítulo revela a dimensão trágica e impactante do assassinato e como o presidente Lincoln transformou-se, ainda em vida e depois de sua morte, em um ícone da história mundial. Capítulo 20. Reflexão sobre valores e legado duradouro. A vida e a liderança de Abraham Lincoln deixaram um legado de justiça, liberdade e empatia que transcende gerações e fronteiras. Em meio ao maior conflito interno da história dos Estados Unidos, ele não apenas lutou por manter a união, mas também por estabelecer princípios que garantissem direitos iguais a todos, abrindo caminho para uma nação mais justa. Lincoln ensinou que a verdadeira força de um país está na união de seu povo e no respeito aos direitos humanos. Seu compromisso inabalável com a democracia mostrou ao mundo que a igualdade e a liberdade merecem ser defendidas, mesmo nas adversidades mais extremas. Seu legado inspirou movimentos civis em todo o planeta e continua a servir como exemplo para líderes e cidadãos que buscam justiça social e integridade. Sua história é sobre coragem, perseverança e a capacidade de liderar com humildade e visão. Lincoln nos lembra da importância de manter os valores éticos, de promover o entendimento entre as pessoas e de lutar pela construção de um futuro melhor para todos. Se você gostou desta série e quer continuar descobrindo grandes histórias que ensinam e inspiram, inscreva-se agora no canal Histórias Noturnas. Ative o sininho para não perder os próximos episódios e faça parte da nossa comunidade, que valoriza o conhecimento e a reflexão profunda. Contamos com você para espalhar a história e manter viva a chama da educação e da empatia.